Aqui no meio civil, quando a gente está fazendo um treinamento, seja ele físico, seja ele, na grande maioria, você tem o poder de escolha. Você está lá, vou treinar. Então você está lá dizendo que você tem que fazer 20 repetições. Então você faz as 20. E a ideia da formação militar, principalmente a de operações especiais, o alto nível, elite da elite, é que você é formado sem poder ter o poder de escolha. Então você é sempre forjado por alguém que é mais forte que você e que te leva realmente ao limite do limite. Então essa ideia faz com que a imprevisibilidade, você não sabe quando começa, você não sabe quando termina, você não sabe quando você volta. Isso te dá uma força mental muito grande. Sim, exatamente. Entendeu? Sim. A imprevisibilidade, hoje eu tava com um cara, eu falei pra ele, a gente falou sobre isso, eu falei, meu irmão, ele falou, qual é o melhor método de treinamento? Eu falei, pra mim, imprevisibilidade. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Bom, Rodrigo Cobra, mais uma vez aqui. Porra, é sempre uma honra, né, cara? Tá com as pessoas, a gente tá falando sobre isso, né? Assim, o quanto é importante esse projeto, uma troca, principalmente de conhecimento aqui, e que a gente acaba eternizando aqui uma conversa, cara, que não é só nossa, né? Isso aí, a gente troca de uma maneira tão livre aqui, né? Sem muito roteiro. E coloca esse negócio no ar e impacta. Eu fico impressionado como é que isso impacta muito a vida das pessoas, né? E essa ferramenta hoje tecnológica, que a gente estava falando aqui um pouco também, o quanto isso vai chegando onde a gente nem imagina que pode chegar, né? Enfim, meu irmão, porra, muito obrigado aí de novo pela sua presença e vamos com tudo. Sou um admirador do seu trabalho, né? A gente agora está um pouco mais conectado e tentando bolar alguns projetos juntos. Isso aí. E, porra, me sinto muito honroso de ter te conhecido e poder estar junto com você aí nessa jornada de vida. Eu que agradeço aí mais uma vez. Pô, quando você me chama, eu venho. Cara, muito bom. A gente tá sempre como nós estávamos aqui nos bastidores conversando, né, cara? A conversa vem. Já apertou o REC, já estamos jogando pra frente. Exatamente. Não, é isso aí, irmão. Mais uma vez vou estar aqui com o maior prazer. Sempre que você me chamar, a gente vai tocar ficha e vamos botar pra frente. O negócio é passar mensagem, né? Exatamente, cara. E você tem uma história de vida muito legal, né? E um projeto agora que você tá tocando também que, porra, assim, conecta, acho que muitos fundamentos e princípios de vida, né? Assim, dentro de um treinamento que envolve, eu acho, o corpo, mente e espírito, assim, num todo, né? Com a visão, assim, você teve essa experiência militar, né? E então você traz isso para dentro do teu projeto, mas é muito legal, porque eu acho que você acaba tirando ali de cada um, assim, um espírito de guerreiro, né? Que eu acho que é muito importante, inclusive para os dias de hoje, né? É isso aí, cara. Os projetos, né? Esse projeto que a gente está envolvido, que é a Black Force, ele na verdade se embasa. Embasamento, eu costumo dizer que a gente tem um embrião. O embrião da Black Force, ele começou lá atrás. É o primeiro embrião dela. Lá atrás, na época em que, logo depois que eu me formei nas operações especiais militares. A gente traz para dentro da Black Force esse DNA. Muita gente tem visões
às vezes deturpadas e diferentes quando você fala de forças armadas, né? Principalmente de tropas de elite. O momento hoje que nós vivemos é um momento também, o Brasil em si, ele não é um cenário, tradição de admiração sobre suas forças armadas e tudo mais. Verdade. Então, eu gosto sempre de colocar as pessoas e botar para parar para pensarem um pouco sobre isso. Esqueça a ideia de admiração de força armada ou coisa parecida. Mas ali as forças armadas são feitas de homens, de pessoas. Não é a arte marcial, são os homens que estão nas artes marciais, os grandes mestres que construíram, colocaram cada um pouco do seu tijolo, né? Seu tijolinho, seus tijolos. Alguns um pouco mais, porque tiveram mais tempo, outros tiveram mais criatividade, outros um pouco menos. Mas não importa. O que importa é que todos nós contribuímos com isso. E as Forças Armadas não são diferentes. Principalmente a elite da elite. Então, quando me formei, ainda muito jovem, entrei na Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro, com 17 anos. Né? Fui para a Brigada de Infantaria, fui lá, me formei, saí paraquedista. Ao final desse ano, eu fui voluntário para prestar fazer a seleção para os precursores paraquedistas, que é uma tropa de operações especiais dentro da Brigada Paraquedista, é a elite da elite, que faz as operações de alto nível, envolvem aquilo que você vê em filmes, né? Saltos no mar, em mergulho e saltos de paraquedismo a grande altitude, tudo aquilo que você vê em filmes que envolvem tropas de elite é o que os precursores fazem. Fui lá, fiz o treinamento, fiz a seleção, fomos selecionados. Para ter uma ideia do tamanho da seleção, uma média, nos anos 90, isso aí, a média de formação era uma média de 8 homens por ano se formavam, entende? Então, uma média. Teve cursos que formavam 3, formavam 2, é coisa desse nível, tá? Então, 3 homens, 4 homens, 5, era normal isso. É uma seleção muito primorosa, né? E que, lógico, o próprio desgaste também do treinamento, mas o conteúdo técnico é muito sério, um conteúdo muito sério, um conteúdo um pouco além do que se pensa sobre operações de elite, muito conteúdo, né, papel, matemática, topografia, meteorologia, que envolvem bastante coisa. Então, é muito completo. Fazendo isso, é um curso de elite, fui lá, me formei, tive o prazer a honra, né, vamos dizer assim, de ser escolhido pelos meus mentores, meus instrutores, como destaque naquele ano, destaque das operações aeroterrestres, que era uma fase muito importante do curso, era a última fase daquele nosso treinamento. Me sagraram como destaque, então, me orgulhei muito disso, trabalhei para isso também. Muito jovem ainda, apenas 18 anos eu tinha nesse curso. Fiz 19 anos já formado como precursor, uma coisa que não é muito normal, geralmente um pouco mais velho ali o pessoal faz. E ali começaram muitas experiências, já que o precursor paraquedista, ele, como a própria palavra já diz, o próprio nome já diz, ele é o elemento que precede a operação aeroterrestre. Então, quando você tem numa situação de conflito, você lança esses paraquedistas no território inimigo, por exemplo, você vê, por exemplo, onde surgiu isso aí. A Segunda Guerra Mundial, durante os primeiros lançamentos, houveram muitas mortes, muitas baixas, porque não se sabia como e onde aconteceriam esses lançamentos. E aí vinham em massa, 10, 20 mil paraquedistas saindo de aeronaves assim. Então muita gente morria, muita gente caindo no oceano, muita gente se perdendo no ar, aviões perdidos. Não se tinha um guia em solo que estava lá infiltrado anteriormente, passando essas informações para que isso pudesse ser efetivado como um ponto mais seguro para a tropa, em geral. E aí foi criado, até tem um slogan dos precursores que fala: o sangue de milhares que morreram a se lançar simboliza a cor do gorro que eu sofri para conquistar. A cor do gorro, o gorro é vermelho, né? Nós usamos o gorro é uma espécie de boné, né? Que tem uma característica, gorro porque ele tem um outro formato, né, de um boné tradicional. E simboliza isso, o sangue de milhares que morreram, até entenderem que haveria necessidade de um especialista que pudesse estar no solo. E é lógico, como um território inimigo no estado de guerra, você não vai chegar lá amanhã e esperar que você faça isso. Então, existe uma infiltração
desses especialistas, dessa equipe de especialistas, que vai por esse território inimigo de diversas maneiras, e por isso essa equipe precisa ser multioperacional, ela precisa de homens que tenham uma formação extremamente multioperacional. Como assim? O elemento tem que ser um cara que consegue fazer um paraquedismo de alto nível, que seria grande altitude, saltar acima de 25 mil pés de altitude. Estamos falando de ar rarefeito, estamos falando de uso de oxigênio, estamos falando de temperaturas externas acima de 30 graus negativos, estamos falando de o extremo do extremo. Estamos falando de um elemento que tem que saber mergulhar, tem que nadar muito bem, tem que entender sobre explosivos, destruições, tudo que é necessário para que haja sucesso dessa missão. O cara que tem que ser uma espécie... A infiltração ela é feita também de forma descaracterizada. Você não está, por exemplo, com a roupa militar. Então você tem todo um aparato de teu nome falso, todas as informações que você carrega, elas são criptografadas. Então você não é um militar naquela infiltração. Eu estou aqui, como é que fala? Apertando a informação para que a gente o pessoal possa entender o que é isso. O precursor, basicamente, ele é um especialista em infiltração. O objetivo dele é ser o melhor em entrar e sair do território inimigo sem dar um tiro, de preferência. Essa é a visão. E aí, para poder dar a segurança para essa tropa paraquedista, que é uma das nossas missões, é preparar o território para esses milhares de homens que serão lançados, para que não hajam baixas, né? Então, escolher os pontos corretos, delinear zonas de lançamento, que são gigantes, territórios gigantes, onde serão lançadas essas pessoas, tudo mais. Para isso, o treinamento é extremamente duro, né? Treinamento extremamente árduo e completo. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E aí, puxando isso tudo para o que a gente está falando aqui, a gente fala de... Nós vemos aqui e vamos falar de militares, vamos falar de luta, vamos falar de tudo, né? Sim. Só que está tudo interligado. Porém, as pessoas, às vezes, complicam um pouco as coisas, com uma maneira até assim, um pouco de preconceito sobre certas coisas. E não existe, na minha visão, não existe um elemento que possa se dizer eu sou um membro de operações especiais, militar, né? Se ele não souber lutar. Não. O cara tem que saber lutar. Sim. Existe aquela ideia de que hoje, na modernidade, hoje, usamos armas de fogo. Mas as operações especiais são mais antigas que a própria, talvez, paralelo à existência humana. Tá? Porque tu vê as operações especiais acontecendo na história de Troia, na história aí, mais recente em diversos segmentos. Sim. Né? O que foi naquela história do cavalo de Troia? Sim. O que é aquilo? São operações especiais, são uma equipe de elite que se infiltrou, né? Se aquilo é mito ou se é verdade, não é o que eu vou discutir aqui. Né? Porque a história, uma estratégia por trás. É muito antiga, né? Sim. Não dá para se dizer, as coisas são escritas, mas né, quantas outras missões foram assim? São uma estratégia que foi usada para se adentrar os portões, né, de Troia. Então é mais ou menos esse tipo de segmento. Mas é aquela coisa que nós dizemos antes da pólvora existir, as operações especiais existiam com espadas, né, as armas de projetar, né, as armas que projetam um pouco mais tua força, potencializam a tua capacidade de causar letalidade. Sim. Mas, se a gente parar para pensar em tudo isso, nada disso funciona se o elemento não souber lutar corpo a corpo, usando as próprias mãos, as próprias estratégias, como usando, no caso lá atrás, a greco-romana, a ideia, né? Você vê que os guerreiros de 2, 3 mil anos atrás
executavam treinamentos de grappling, né? Treinamentos... você assiste aí até em filmes, em documentários. Então a ideia é essa, que a gente, até nas Forças Armadas, é uma coisa que às vezes era deixada um pouco de lado. E a luta ela traz também um outro lado humano, já que a gente tá falando desse lado, que, porra, você ali ganha foco, concentração, você começa a ter um entendimento também de coordenação, Claro. né? De saber lidar um pouco com as suas emoções. Então, tudo isso, a luta, ela acaba somando. Por mais que você não, de repente, numa guerra, numa batalha, é muito usada a arma de fogo hoje em dia, você tem outros elementos ali que são necessários, né? Técnicos, que você pode transferir, né? Claro, a motricidade de um lutador, ela amplia a capacidade dele em qualquer outro segmento. Sim. Então, o cara que luta mesmo, seja ele qualquer modalidade, é lógico que ele vai transferir essas habilidades motoras para todas as outras habilidades, tanto para atirar, tanto para até para pensar. Exato. Tem aquela frase que diz ali, assim, eu gosto de falar essa frase para os meus filhos, para os amigos. Fala, meu irmão, um corpo mal treinado, uma carcaça mal preparada, mal nutrida, ela é um ambiente imperfeito. Então, ela é até ruim para gerar pensamentos. Sim. Então você vai gerar o que com isso aí, né? Sim. Vai gerar pensamentos ruins, vai gerar pensamentos não conectados. As ideias mais brilhantes vão ser geradas por corpos brilhantes, meu irmão. Sim. É assim que tem que ser. Sim. E você até falou antes também da confiança, né? Assim, da autoconfiança. Então, tudo isso são princípios assim, que a gente vai trazendo, né? E a luta ajuda, reforça muito isso. Enfim, e provavelmente você vai usar em vários aspectos, inclusive para o cidadão civil, cara. Né? A gente Claro, fala claro. muito isso, eu entendo isso porque eu vivo, inclusive, isso, né? Sou lutador há muito tempo e eu uso vários princípios da luta na minha vida como um todo. Falando um pouco da formação, você falou, assim, o quanto essa seleção, né, cara, assim, esse filtro é difícil, né? O que você acha? E até naquela nossa primeira conversa, você falou muito da sua história de vida ali, né? Que envolveu traumas, enfim. O que você acha que fez a diferença para você conseguir chegar lá? Né? Inclusive muito novo. Né? E eu acho que esse tipo, você até falou isso agora, esse tipo de treinamento, de exame, enfim, para você passar, você talvez tenha que ter uma coisa emocional, mental muito forte. E isso às vezes requer uma maturidade. Né? Eu acho que existem duas maneiras. Existe aquele cara que eu acho que nasceu com certas habilidades, dons. A gente observa, às vezes, alunos, né, que aprendem uma coisa muito mais rápido que outros. Sim. Não é verdade? E existem outros com mais dificuldade para aprender uma determinada coisa, mas que são esforçados. Uhum. Eu nem gosto de pensar na minha ideia, pelo contrário. Eu costumo dizer que eu não tenho talento, talvez para nada, que envolva essas coisas. Mas eu sempre gosto de ser o cara mais esforçado. Então eu executo o treinamento de tudo. Tudo. Treinamento dormindo, treinamento pensando, treinamento tomando banho. Eu tenho... Para algumas pessoas isso pode ser até tipo assim, caramba, que troço... como é que chama? Paranoico? Paranoico. Não é nada de paranoico, muito pelo contrário. No meu sistema de ensinar, da Black Force, eu gosto de usar uma sigla chamada TET. Uhum. É o TET, que significa tudo é treinamento. Tudo. Legal. Então, grande parte do que eu me formei foi na base eu vou até o talo, eu vou me esforçar, eu vou tentar ser esse melhor, vou tentar fazer o melhor de mim. E com isso, talvez, assim como a gente vê, sempre puxando uma referência, me lembro de um documentário que eu vi sobre o Pelé. E aí falava assim, o Pelé é o melhor, eu chutava não sei o quê, eu chutava bem, beleza. Mas as pessoas esquecem que ao final do treino tradicional, treino de todos, todo mundo ia pro vestiário tomar banho e ele ficava lá chutando de perna esquerda, cabeceando, chutando a gol, batendo a falta, treinando. Né? E aí as pessoas esquecem disso. E depois só pegam o final e falam, nossa, como ele é talentoso. Exatamente. Às vezes não tem nada de talento, tem de esforço. Muito esforço. E esse talvez seja a coisa de grande diferencial de muitas pessoas, que é aquela pessoa que no final, no nariz, ela estica mais o pescoço. Sim. Tem mais na força de vontade, tem mais... No exército a gente usa a palavra shivunki. Shivunki é um termo
que foi adicionado às forças paraquedistas, como, tipo assim, meu irmão, você tem 10% a mais sempre, pelo menos 10%. Então, aquela hora que você fala, Chivunca, bora, negão, Chivunca, o cara, é a raça, né? Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. E é muito difícil você instalar isso nas pessoas. Você instalar essa ideia de raça, né? Quando não tem, né? Quando não tem. Quando o cara... É muito difícil isso. Isso aí eu acho que é muito pessoal. Você pode ensinar pessoas a acionar isso aí. Tem pessoas que são muito introspectivas, mas quando você as ensina a liberar essa força adicional, que é a nitro, né? Aquela nitro, o cara ligou, ele vai, meu irmão, o cara arrebenta. E aí você liberta essas pessoas para serem grandes campeões e tudo mais, em todos os aspectos. Então, no Exército, a seleção realmente é muito, muito rigorosa. Todos aqueles homens que estão lá têm algum diferencial, sim. Eu acho que o diferencial ele dá para se mostrar um diferencial até com a sociedade civil. E por que dá para mostrar esse diferencial? Porque aqui no meio civil, quando a gente está fazendo um treinamento, seja ele físico, seja ele, na grande maioria, você tem o poder de escolha. Você está lá, vou treinar. Então você está lá dizendo que você tem que fazer 20 repetições. Então você faz as 20. Alguns esforçados falam, não, eu gosto de falar assim para meus alunos, eu falo assim, cara, já começa a fazer uma poupança, faça poupanças, né? E a ideia de fazer poupança é assim, se você programou 20, faz 21, 22. Cria essa poupança, porque a hora que você quiser, você tem isso aí já, você fez um pouquinho a mais. E esses homens, e a ideia da formação militar, principalmente a de operações especiais, o alto nível, elite da elite, é que você é formado sem poder ter o poder de escolha. Então você é sempre forjado por alguém que é mais forte que você e que te leva realmente ao limite do limite. Então essa ideia faz com que a imprevisibilidade, você não sabe quando começa, você não sabe quando termina, você não sabe quando você volta. Isso te dá uma força mental muito grande. Exatamente. Entendeu? Sim. A imprevisibilidade, hoje eu estava com um cara, eu falei para ele, falou sobre isso, eu falei, meu irmão, ele falou, qual é o melhor método de treinamento? Eu falei, para mim, imprevisibilidade. Mas como assim? Simples. Eu posso pegar uma planilha aqui, uma planilha aqui. E eu aplico essa planilha que você já treina. Você treina essa planilha, tá? Só a simples diferença de eu estar aplicando em você, te dizendo o tempo, vem, agora, vamos, ela já muda essa composição completamente. Total. E aí, ao contrário também, quando eu treino para mim mesmo, conhecendo aquela planilha, é uma coisa. Sim. Agora, se você está me treinando, definindo o tempo, definindo qual vai ser primeiro, fazendo que chama um mix, não, agora não é aqui, agora você vai para lá. Imagina aquele circuito de 20 máquinas que você está acostumado a fazer. Um circuito, faz um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui. Só de você alterar a ordem dos fatores, altera o produto. Sim. Não é verdade? Total. Então o Exército faz muito bem isso. Isso eu acho que é um grande diferencial da ideia de formar homens com uma mente de gelo, né? Capaz de você gritar com ele, você agir de forma truculenta com aquele corpo, e ele também, isso ajuda muito na área de você não ser um elemento reativo. Sim. Você consegue criar um tempo de reação para tudo, entende? Até mesmo se você tomar uma tapona. Então existe muito isso. Também em tropas de elite tem esse momento onde você é testado nessa área. É uma instrução, como outra qualquer. Existem instruções, por exemplo, que eu vou te passar, são instruções, isso é só em elite da elite, né? Que são operações especiais. Hoje a gente tem aí mais ou menos 5 grupos apenas que executam esse tipo de instrução, que são as instruções de campo de concentração, que é uma simulação de como você é capturado pelo inimigo. E ali você é torturado, tá? Realmente torturado. Lógico que existe todo um controle, porque o objetivo não é realmente te lesionar, ninguém vai arrancar teu dedo, nada disso. Como numa tortura real seria. Mas você é testado baseando naquilo que você sabe. Essa parte de treinamento é uma coisa é normal, tem que ter. Você tem um homem de elite que precisa defender ali, que é o cara que vai se sacrificar, né? Como a gente estava falando aí, profissões heróicas. Então não tem como, meu irmão. Tem que ter esse tipo de coisa, porque você precisa testar essas habilidades, essas capacidades desse cara de não entregar a missão. Então, você tem todo um contexto que o cara tem uma missão completa, que só ele sabe, ele e os companheiros, e você
você é tentado o tempo todo através de algumas coisas que acontecem e vão fazendo com você para que você entregue. Então pergunta a você qual é o seu nome, você fala o seu nome falso, você fala qual é o seu objetivo, aí os caras falam, seu mentiroso, já pegamos seu comandante, que estou comandando, não, negativo, você fala, cada missão é diferente, mas mais ou menos você se infiltra no território inimigo com uma missão falsa, como se você fosse um elemento da ONU, por exemplo, Sim. como se fosse um agente de saúde. Então você tem todo um contexto, vamos dizer, que é falso para esse objetivo. E esse treinamento é o ponto final da formação desse curso. É uma coisa realmente extrema, mas que realmente seleciona esses homens a esse ponto. Faz parte. Como eu disse, a imprevisibilidade é o melhor dos mundos, melhor causador de transformação. O cara vai treinando e nunca se sabe o que vai acontecer. Então esse é o grande diferencial, acho que, do mundo militar. Mas e daí? O que a gente faz com isso? Quando isso acaba, ou você vai viver naquele mundinho lá, que é um mundo particular. O militar é um mundo particular. E se a gente pudesse pegar tudo que é bom desse mundo e trazer aqui para fora, né? Trazer para a nossa realidade. Então foi isso que a gente fez, foi isso que eu fiz com a Black Force. A Black Force é uma empresa, se tornou uma empresa, né? Ela não nasceu assim, ela nasceu simplesmente como uma irmandade desses homens. Eu conectei os melhores homens que a gente tinha. Quando eu falo os melhores, não é o melhor atirador, o melhor lutador, não é nada disso. São os melhores, principalmente nessa área, em relação aos valores. Aqueles valores fundamentais. Os mais honrados, aqueles que têm as características que eu acho importante. Lealdade, senso de justiça, sabe? Diferenciação mesmo. O que é certo, o que é errado. Sim. Bem e mal. O cara que é aquele cara realmente a favor dessa balança, de botar peso na balança a favor do bem. Então esses caras foram selecionados, juntamos 10 homens ali, lá nos anos 90 ainda, e começamos a nos reunir para treinamentos juntos, treinamentos de várias coisas. Saltávamos paraquedas juntos, escalávamos, lutávamos e beleza. Isso você já fora do exército? Isso não, ainda dentro do exército, ainda dentro. Quando chegou perto da minha época, porque eu era temporário, então eu fiquei por 7 anos no exército. Quando chegou no final ali daquele meu período, eu continuei com a Black Force operativa ali, normal, e ampliei essas capacidades da Black Force a ponto de comercializar esses produtos, vamos chamar de produtos, né? Os treinamentos, todos os treinamentos. Nós começamos a fazer o que nós fazíamos naturalmente na equipe, a gente começou a comercializar, falar assim, cara, se nós vamos escalar uma montanha, por que não vender esse produto para sustentar o nosso estilo de vida, levando a gente para viagens, expedições e tudo mais. Começamos a anexar pessoas comuns, pessoas civis que gostavam daquilo ali. Criamos na época um produto que a gente usava o termo em inglês Special Forces Day, que era uma ideia de mostrar como seria um dia de forças especiais, montando uma missão simulada. Aqueles caras faziam um treinamento, adaptávamos algumas coisas e levávamos eles para fazer essa missão, tá? Essas missões, né? Um final de semana e tudo mais. Foi um sucesso. Lá em 1997 já tinha essa coisa. Quando chegou ali perto do ano 2000, eu fui para me transferir. Em 2002, eu saindo do exército, fui para Ponta Porã, fronteira do Mato Grosso do Sul. Nessa fronteira, porque eu conheci minha esposa aqui no Rio, né? Conheci ela no Rio por uma causa do destino muito forte, que foi um acidente que eu tive. Afinal, como eu te falei, nessa profissão, a gente se expõe bastante, né? Sim. Se expõe bastante aos elementos, né? Se expõe a saltos de paraquedas extremamente perigosos, e foi um desses. Em um desses saltos, uma dessas missões, eu fui
É uma missão noturna, onde eu saltei, um colega saltou junto comigo, a gente tinha feito um ensaio anteriormente, tudo bem. Foi um salto noturno, armado e equipado. O que é um salto armado e equipado? É quando você salta de paraquedas, mas carregando uma mochila enorme, com 40 quilos só de mochila, mais o teu armamento, mais o teu equipamento pessoal. Saltamos e nessa queda livre, a gente atinge ali 200, 250, até mais quilômetros por hora de velocidade em queda livre. Quando chegou numa determinada abertura de comandamento, que a gente chama de abertura de comandamento, que é definida por uma escala, uma espécie de escadinha, onde eu comando a 7.000 pés, você a 6.500, o outro a 6.000, para que não haja essa colisão entre nós. Tá? E existe uma espécie de escalonamento também de afastamento, onde a gente sai um do avião, aí o avião está voando, né? Sai outro. Bom, tecnicamente é isso. Só que esse caboclo aí, ele teve um pequeno problema. Ele saiu do avião meio numa posição meio perdida, porque ele teve um problema com a mochila dele, a mochila parece que arrebentou, e ele veio meio desgovernado. Nessa queda livre, eu estava aqui, ele veio desgovernado, eu afundei demais, normal, e ele desgovernadamente veio voando e caiu por cima de mim. Não tem como o elemento de baixo olhar para cima, muito difícil. Quem coordena isso é o cara de cima. O cara de cima que olha e verifica se tem alguém de baixo e cria posições de saída, né? A gente chama de posições de deslocamento, como um track, uma coisa assim, que você faz uma posição para voar. E acabou que ele desgovernado à noite, falando disso à noite, tá? Mais de meia-noite ali. Mas vocês têm algum tipo de iluminação que dá para ver vocês? Nesse caso, nós tínhamos uma iluminação no braço, que era um glow stick, né? Que é aquele que quebra assim, colocava aqui, que era visto de cima pelo paraquedista de cima. Sim, tem essa iluminação. E ele, por estar desgovernado, ele tentando se ajeitar, veio para cima de mim. O que aconteceu? Quando deu minha altura de comandamento, eu sinalizei. Sinalização é que a gente faz assim com as mãos, exatamente para o cara de cima entender que vai abrir um paraquedas agora. Então ele não pode estar em cima de mim. Ele estava totalmente perdido ali, não viu essa sinalização, entrou na minha altura de comandamento, eu abri o paraquedas. Então a gente puxa um punho que tem aqui, né? Os paraquedas têm punhos operacionais, punho aqui. Puxei esse punho, o paraquedas abriu. Quando ele abriu, eu segurei os tirantes, assim, foi só segurar os tirantes para não tomar todo aquele impacto no corpo. Afinal, eu tô saltando com mais quase com o peso do ser humano em cima de mim ainda. Sim. E dei o meu grito de guerra lá, né? Sei o quê, que a gente, geralmente cada um tem o seu grito de guerra quando abre, né? Para dar aquela revigorada e você contrair os músculos, né? Para tomar aquela porrada que você vai tomar pelo paraquedas. E aí eu só vi, quando abriu o meu paraquedas, assim, abriu metade dele, eu só senti o baco. Não foi mais nada. Então eu fui atingido por esse amigo a mais ou menos cerca de 250 km por hora. Então é como se você for atingido por um corpo em queda livre. Pensa nisso, um corpo em queda livre a 250 km não é pouca coisa. Porra, tiro. E foi raspão, um tiro de canhão, né? Não é um tiro de canhão, né? Realmente, pensa uma coisa, faz uma analogia assim para você tentar mensurar isso. Imagina você com um carro a 100 km por hora. 100zinho. Você bota a mãozinha para fora do carro e tenta tocar com o dedo num poste. Só toca com o dedo. O que tu acha que vai acontecer? Ou vai quebrar alguma coisa grave, concorda? Sim. Então agora multiplica isso por 200, tá? Um cara de 90 quilos passando por mim a essa velocidade. Realmente pegou de raspão, me acertou minha cabeça, uma fratura de clavícula. Eu estava com a mochila entre as pernas, né? Que a mochila ela fica aqui nas costas, na bunda, né? O paraquedas nas costas, mochila na bunda, na parte posterior das costas, né? E o armamento embaixo da axila. Então com essa pancada, que foi um raspão, tá? Raspão mesmo. Ele fraturou o braço, teve uma fratura exposta no braço, pegando em cima da minha mochila. Bateu na minha cabeça, fraturou minha clavícula. O armamento que estava aqui embaixo acertou a minha crista ilíaca aqui, quebrou tive uma fratura aqui. E a perna que estava aberta, nessa posição assim aberta, com a mochila aqui no meio, sofreu uma alavanca violenta e eu tive uma fratura exposta também de tíbia e fíbula no ar, tá? Só não perdi a perna ali, foi, no caso, decepada, porque a gente estava muito bem equipado, nós tínhamos uma notícia, né, uma informação de que a zona de lançamento era perigosa, ela tinha muitos buracos e aqueles cupinzeiros, tipo um cucuruto, assim, então a gente se preparou bem. Eu até, por isso, eu tinha um macete, eu colocava umas lanternas no meu pé, e para manter essas lanternas, eu
eu passava uma silver tape, daquela bem forte no pé. E elas faziam uma certa estabilização do tornozelo. Mas o boot, mas tudo, acabou que o meu pé não foi arrancado, mas foi realmente fraturado no meio e houve um espaçamento violento da minha articulação ali. Bom, resumindo, algumas fraturas no ar ainda e eu apaguei. Eu apaguei a 6.000 pés, eu apaguei completamente, desmaiado. Fui realmente dar por mim acordar por volta de 2.500 pés de altitude. Tá? Isso aí é muito baixo. Mas o paraquedas não tem aquele acionamento... Ele já estava aberto. Eu abri meu paraquedas. Você abriu, eu abri o paraquedas. Porém, o que aconteceu? Existe o paraquedas é desenvolvido por células, né? Ele tem células. Eu tinha perdido aqui desse lado esquerdo, nessa abertura, e quando o cara passou por dentro do meu paraquedas, em alta velocidade, ele arrebentou várias células do meu paraquedas ficou pela metade aqui quase. Tá entendendo? Arrebentou as linhas, os tirantes foram totalmente esgaçados. Eu vou baixaria mesmo. Cara, é um milagre eu estar aqui hoje, falando sério. Se ele tivesse pegado 5 centímetros para a direita, eu estava morto. Tá? Com certeza absoluta. Pela força do impacto e arrancar minha cabeça fora. E aí, essa pancada foi extremamente violenta, arrebentou meu paraquedas. E eu, quando acordei ali, acordei com a sensação de tetraplegia. Daqui para baixo, eu não sentia nada. Pela porrada que foi na coluna, até porque eu tava com uma mochila na cintura, então aquela pancada que deu assim, realmente deve ter... É como você bater o cotovelo com aquele nervo, você fica sem força. Imagina isso no corpo todo. Então acabou que naqueles 2.000 pés ali, 2.500 pés, eu achei que tinha morrido também. Até porque eu ainda desmaiado, quem já desmaiou sabe o que eu tô falando. Geralmente os sentidos vão voltando aos poucos. Às vezes volta a primeira audição, e você ainda não está enxergando nada. Quando a gente apaga, no tatame. Exatamente, né? Quem sabe, isso aí sabe. E eu comecei a ouvir, lá no fundo, o barulho de um pedaço de pano que fica em cima aqui, chamado slider, que fica batendo aqui assim. Eu falei, caralho, e aquilo que me fez... Porque eu estava desmaiado, mas com um certo nível de consciência, sabe assim? Sim. Quando você está apagado ali e vai voltando, eu achei que tinha morrido. Falei, cara, morri, cadê? Será que eu tô no céu? Será que eu tô aonde? Sem brincadeira, eu tive esses pensamentos ainda de maneira meio inconsciente. E aí acordei, olhei pra cima assim, o slider batendo, e aquele silêncio, né? Lá no alto, silêncio. Quando eu olhei, eu tava meio de lado, todo torto assim, de lado, né? Porque eu arrebentou o paraquedas todo. E eu fazendo um giro, o paraquedas girando, bastante forte. E dos 6.000 aos 2.500 por ali, eu fui levado ao sabor do vento sem navegação, sabe? Sem navegação. Acabou que com essa tetraplegia, vamos dizer, ficou ali alguns segundos em mim, eu não conseguia me mexer, clavícula quebrada. Eu percebi que minha mão direita estava funcionando, comecei a tatear aqui, olhei para baixo, não percebi a perna naquele momento, ainda não tinha percebido. E aí eu falei, cara, me machuquei, alguma coisa. Mas eu não tinha noção de que o cara tinha batido em mim. Eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, eu bati num urubu, eu não sei, sabe assim, juro que eu não tinha noção. Aí tinha um cabo aqui que você soltava para liberar a sua mochila. Você não pousa com a mochila na bunda, ainda mais uma mochila daquela extremamente pesada. Você vai liberando ela através de uma fita de ligação e ela fica como se fosse uma marimba pendurada em você. Tá? Quando você chega no chão, geralmente você, nesse tipo de salto, você não deixa essa mochila marimbada, que a gente chama. A gente coloca os pés, segura as alças com os pés e vem segurando aquela mochila, fazendo a navegação, até que num determinado ponto você faz o freio do paraquedas, ele faz aquela levantada assim, e você joga a mochila devagarzinho na lateral e pousa. Esse é o padrão do salto livre. Assim, o que eu fui baixando a mochila? Quando eu fui baixando a mochila, eu vi que não tinha perna. A perna estava pendurada, virada para trás, assim, o pé ainda. Eu falei, cara, quebrei a perna. E a calça tinha sido rasgada. Explodiu a calça com a força do deslocamento de ar. A calça rasgada, assim, voando no vento. Aí eu falei, cara, quebrei a perna, alguma coisa. Não dava para ficar no pé. Eu fiz essa marimba que eu te falei, pendurei. E fui tentando executar a navegação com o braço só. O que dava para tentar aliviar do giro que eu tava. E o paraquedas fudido. Não tinha como eu desconectar, liberar reserva, nada disso. Não tinha como. Não tinha como, exatamente pela altitude, primeira altitude. Eu tava com o paraquedas funcional, basicamente assim, funcional, que eu quero dizer, tendo uma certa sustentação, que a gente chama de sustentação. Ele não era navegável, tá? Ele tava girando, mas eu falei, assim mesmo. O que eu consegui foi meter a mão num tirante e criar uma anulação breve de giro, que você diminui a velocidade daquele giro. Entendi. Quase que por um pouco eu não caí dentro de um rio,
Um rio gigante que tem lá, tá? Rio Dourados, que é lá, isso aí eu tô falando lá em perto de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que é um estramento de fronteira que a gente fazia. Acabou que, meu irmão, eu consegui anular o giro e aí eu voltei diretamente pro chão com uma velocidade, assim, quase violenta. O que eu deu tempo de eu fazer, peguei a perna quebrada, joguei em cima da perna boa, como se fosse um apoio, assim, e na hora da chegada eu chutei e entrei de bunda e fazendo aquele pouso de bunda. No chão eu não consegui, não quebrei nada. Não quebrei nada no chão. Tudo que foi quebrado antes. Mas foi uma porrada violenta. Só que eu ainda não tinha noção da fratura e do nível dessa fratura. Então aconteceu que eu só estou salvo. Por quê? Dos 6 mil pés, quando eu fui fraturado, e até o chão, aquele tempo que eu fui navegando ali, o próprio tirante das pernas do paraquedas fez um papel de um torniquete. Até mesmo às vezes, quando uma navegação é muito longa, você chega no chão com as pernas meio dormentes. Então essa dormência natural me ajudou a não perder todo o sangue no ar. Senão eu tinha chegado morto no chão. Mas quando eu pousei e o tirante aliviou, a morte Sangue começou pra a falar caralho. comigo e falou assim, agora, meu irmão, agora vem, neném. Então só deu tempo de entender a situação. E aí eu vi, que eu tinha caído assim, eu vi ao meu lado, mais ou menos uns 5, 6, 7 metros, eu vi uma cerca. Eu me arrastei para a cerca. E aquela coisa que é muito importante, né? A gente torna automático aquilo que a gente treina. E no exército, naquela época, falava-se assim, era o básico do primeiro socorro militar. Era quando você tem um sangramento massivo, era elevação, você eleva o membro, depois é a compressão e por último o torniquete. Então na hora, o que eu pensei? Pô, tô com a perna quebrada e eu vi que a minha perna estava virada e tinha sangue, eu fui para fazer a elevação. Então eu fui no último chivum, que é aquele chivum, contrair o corpo todo, e essa contração é extremamente positiva para você realmente, naquele breve momento, parar um pouco da tua circulação. A circulação ela para quando você contrai de maneira excessiva, tanto é que a gente quando contrai fica com as veias todas salientes. Eu fui pra cerca, joguei as pernas para cima, e aí jogando a perna para cima deu aquela sobrevida de novo, eu consegui sentir novamente que eu ia morrer no chão ali, eu ia morrer em alguns segundos, tá? Talvez mais uns 10 segundos eu morresse ali, eu ia apagar, 10 segundos. Foi para ali. E aí eu desencadeei o resto do processo. Eu saltava com uma faca, uma faca grande aqui, e essa faca tinha uma perneira, um cadarço que ficava preso na perna. E aí eu tomei a decisão, tirei a faca, coloquei a faca aqui diretamente nessa corda e torci a faca, criando um torniquete. Né? Não é o melhor dos torniquetes do mundo, mas naquela época era o que a gente tinha, não se tinha essa cultura de carregar um torniquete, como hoje a gente tem isso. Então, torci, funcionou e eu fiquei ali naquela sobrevivência. Pô, mas para não ser tão fácil assim a minha vida, eu além de estar ali naquela beira da cerca, esperando ali alguma coisa acontecer, tentando respirar ainda um pouco, aí foi o tempo de eu pegar a fita de ligação, uma fita que fica assim, eu fui puxando a mochila para perto de mim, para tentar ver se eu pegava o rádio para chamar alguém. Puxei, a mochila chegou. Aí eu chamei no rádio. Só que a chamada do rádio, nós tínhamos preconizado que, como uma missão sigilosa de treinamento, você não liga os rádios até determinado ponto. Então estava todo mundo com o rádio desligado. Então eu chamei, ninguém respondeu. Eu falei, vou usar o meu sinalizador. Né? Aí até encontrar sinalizador, tudo muito bom, tudo muito bem. Vamos mexer no sinalizador. O paraquedas voando atrás de mim, assim, pendurado ainda, voando no vento. Meu irmão, não me vem uma manada de Nelore, aquele boi branco, sabe qual é? Eles vêm correndo assim pela beira da cerca, encostado na cerca. Vem uma manada, não tô brincando. Só deu tempo de eu virar o corpo pro lado, eu já tava com esse lado todo quebrado, né? Virei o corpo pro lado e me protegi a cabeça. E tomei um pisão bem na costela aqui. Já tomei mais uma fratura de costela. Já fiquei sem respirar ali, entendeu? Já fraturou a costela alguma vez? É uma porrada, você não consegue inspirar profundamente. Já tomei uma ali, tomei uma patada de boi aqui, sorte que não me acertou a cabeça, ou que mais outros não me acertaram. E aí eu consegui puxar a pistola e mandei uns tiros pra cima, assim. Eles começaram a ficar, mas eles são muito curiosos, vinham pra cima do paraquedas, bufando, sabe? São muito, é um boi reativo, agressivo. E ele veio. E aí, bom, nessa brincadeira de sobreviver ali, eu consegui encontrar a caneta, era uma caneta assim, que tu botava uma ponta e atirava, né? Aí ela subia lá no alto e tinha uma cor. Sim. Aí eu atirei a primeira, não aconteceu porra nenhuma, dei 3 tiros, que é uma
preconização internacional de perigo. E eu tinha um amigo que ele tinha caído também mais longe. Esse cara me viu ele viu o silêncio, como é que fala? Sinalizador. O sinalizador. Os outros não estavam num ponto que conseguiam ver. Entendi. Aí ele veio pra cima de mim, chegou em mim e me viu, né? Depois, se eu tô falando assim, demorou, tá? Uns 40 minutos ainda sobrevivendo. E se eu não tivesse feito o primeiro socorro, o tourniquet, eu teria talvez morrido ali perdendo muito sangue. Muito mesmo. Além de tudo, toda essa lesão aqui, ela gerou uma espécie de hemorragia interna. Eu fiquei mais um mês preto, cabeça toda preta, todo cheio de sangue aqui, enorme. E aí esse cara veio e eu falei pra ele, cara, me ajuda. Até que ele chamou ali, conseguiu conectar com algumas outras pessoas. Cara, o que aconteceu? Aí fizeram a contagem dos homens. Isso tudo à noite, né? No meio de uma fazenda, no meio do nada. Cadê quem é, pra onde, por quê? Ninguém achava ninguém, até que no meio do pasto, lá tantos quilômetros à frente, o outro amigo sobreviveu também, com o braço decepado. Isso que eu ia perguntar, cadê o outro cara? Dois fêmurs quebrados, os dois. Ele quebrou os 2 fêmur no negócio. Pensa bem, ele se fudeu mais que eu. Ele quebrou os 2 fêmur, quebrou o quadril no meio, tá? Quebrou as 2 cabeças aqui do ilíaco. Todo quebrado, sem braço e sem a boca também. Porque quando ele passou na minha linha em alta velocidade, cortou. A linha abriu a boca dele aqui, isso aqui descer, porra. Então ele tava ali sobrevivendo na fúria. Acabou que conseguiram chamar um helicóptero pra ele. Botaram ele no helicóptero, levaram pra uma cidade lá, Campo Grande, e acabaram pegando uma outra viatura, me colocaram numa viatura. E aí nessa conversa do vai e vem, tinha uma cidade perto, chamada Dourados, mas aí o cara da viatura perguntou, vocês estão vindo de onde, meu amigo? Viemos de Ponta Porã. O cara me levou pra Ponta Porã. 2h30 num frio do cacete. E aí eu falei, cara, só não deixa os caras arrancar minha perna, meu irmão. Se eu apagar, não deixa arrancar minha perna. Medo de perder a perna. Aí ele, porra, não, deixa comigo. Ele foi me segurando ali, me mantendo vivo. Falei, meu irmão, tu me mantém vivo aí. Aí ele me segurou até o final. E aí me jogaram no hospital lá. E esse hospital me atendeu numa emergência. Fiz tudo que uma emergência faz. E sangue, sei o quê, babá. Tá. E aí, por que eu tô contando tudo isso, né, irmão? Tem o fundamento. Que aí, quando eu voltei pro Rio de Janeiro, depois de tantos meses, fiquei de cama 8 meses, todo torto. Os primeiros momentos que eu saí pra rua, falei, eu vou sair. Não saía pra nada. A minha irmã me convidou pra ir num local ali na Barra, chamado Biruta, não sei se você lembra. Lembra disso? Lembro. Meu, vamos lá, sei que acabou que ela conheceu, tinha um cara lá, um caboclo lá, que era amigo dela, me apresentou, tudo bem, beleza, me apresentou a namorada desse cara daí, né, a noiva dele, ou namorada, não sei, pá. E ficamos ali. Aí fiquei naquela tal de festa, nunca fui de negócio de festa, não gostava dessas coisas, mas fiquei ali porque não tava, né, tava um tempão sem sair, sem nada, sem namorada. No final dessa festa, no final essa boate, vamos chamar assim, essa balada, eles foram conversar, não sei o que, pra lá, todo mundo, todo aquele grupinho, e o rapaz deixou a minha atual esposa, que era a noiva dele, o namorado dele, ali. E eu também assisti esperando. Acabou que a gente se conectou, conversando, trocamos uma ideia. Ela olhou pra mim e falou assim, você se machucou, né? Eu falei, machuquei, me quebrei, tô quebrada. Ela, como é que foi isso? Eu falei, foi um salto de paraquedas, não sei aonde, lá no fim do mundo. Ela, onde? Aí eu falei, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ela, eu nasci em Ponta Porã. Aí eu, assim, né? Tá falando sério? Pô, aquele buraco lá no fim do mundo. Ela, onde você ficou lá? Você ficou no hospital? Onde você ficou? Eu falei, fiquei num lugar lá chamado Centro Médico. Ela, Centro Médico, meu avô é um dos donos do hospital. Eu falei, teu avô é quem? Ela, doutor Astúrio. Ele que me atendeu na emergência, cara, do hospital. E no outro dia, o médico da emergência era o pai dela. Caralho, meu irmão, é impressionante como é que é a vida, né, meu irmão? Cara, meu irmão, se eu for mais a fundo, eu não vou poder entrar em destino aqui nessas conversas. Mas, cara, se eu te contar todo o anterior, tudo que aconteceu antes, todas as conexões, você fala, meu irmão, o universo prepara o caminho. A cada dia eu acredito mais nisso. Cara, e a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né, cara, como que a vida faz isso, né? Isso, né? Meu irmão, em vários sentidos. Todo momento. Tudo que você pensa se atrai, meu irmão. O tempo todo. Tudo que você... Tudo. Você é uma máquina de atrair coisas, concorda? Porra, pelo total. pensamento, pela...
E quanto mais... E aqui tem uma coisa, tem uma amiga que ela sempre falava isso pra mim. Meu irmão, lembra? Ela é mais velha que a gente, assim, ela falou assim. Ela sempre falava, tua antena é grande, se cuida. Aí eu, tá. Tua antena é grande, se cuida. O que é antena grande? E eu gosto até de passar para meus garotos, assim, amigos, meus filhos. Eu falo, cara, quanto mais poderoso é o homem, em termos de poder, que eu digo é poder de realização, inteligência, capacidade, o cara que vai, resolve. E eu gosto de colocar e falar assim, nós somos essas pessoas. Sim. Somos os que fazem uma diferença. Então temos a antena grande. Essa antena é tanto para transmitir, quanto para captar. Exatamente. Então, quanto mais poderoso é o homem, mais capacidade de se autodestruir com pensamentos negativos ele tem do que qualquer outro cara. É verdade. Pegou? Então, essa é a grande realidade. Tanto o mesmo poder que você tem para construção, você tem para autodestruição. Exatamente. Se você deixar isso acontecer, deixando que os pensamentos negativos, forças de poder negativo em cima de você, momentos que você permite que aquilo venha e você deixa aquilo, essa somatização te adoece, deixa você doente. As doenças são isso, né, irmão? É total. Né? Elas são psicossomáticas, né? Psicossomáticas, a somatização de pensamento, cara. Você desenergiza de uma maneira. Existem até máquinas para você mensurar isso, tá? Existem máquinas que conseguem mensurar essa aura, a perda de energia e tudo mais. Mas, cara, eu acredito plenamente nisso porque eu fui um cara que eu vi isso acontecer. Eu tinha até uma namorada, a gente... mas, cara, se existe destino, era isso, meu irmão. Então, o destino me colocou, porque eu não era pra estar naquela missão, tá entendendo qual é a parada? Eu não era pra estar naquela missão, a missão não era minha. A missão era de um outro cara. Só que ele quebrou o dedo, a mão, algumas horas antes. Eu estava escalando uma montanha quando alguém me ligou e falou assim, ô Cobra, você vai pra missão de Ponta Porã, esteja pronto às 3 da manhã no quartel. Aí eu, meu irmão, Ponta Porã, eu tinha planejamentos. Não, é você. Me jogaram na missão na última hora. Eu fui. E tudo isso aconteceu. E olha, nunca acontece isso. Aconteceu e eu tô aqui. Mas foi engraçado, o mais importante não é isso, né? É que no momento que ela tava lá com o namorado, com o noivo, sei lá eu, por que ele largou, foi pra lá e colocou nós dois sozinhos ali, e eu sem pretensão nenhuma, ela gentilmente veio sorrir pra mim, perguntar o que tinha acontecido, eu também, uma conversa assim informal, mas quando ela falou pra mim, o fulano é meu avô, e o fulano é meu pai, e não sei o que, cara, foi uma coisa instantânea, irmão. Não tô brincando, fez tum, como se fosse uma chave, tum, ligou. Não tô brincando, era uma menina que eu nem conhecia, e ali eu me apaixonei na hora. Não tô brincando, cara, foi assim, bum! Eu falei, cara, que isso? Foi impressionante. No outro dia, na mesma hora, eu fui para casa dirigindo. Existia um planejamento até de eu dar eu pegar, vamos usar essa palavra, uma amiga da minha irmã que estava com a gente no carro. Eu nem vi aquela menina, não sabia nem quem era. Eu larguei a guria em casa, a minha irmã olhou para mim e falou assim, ué, você não ia sair com a fulana? Eu falei, não, para casa. Eu já estava totalmente... quando meus filhos brincavam quando era pequeno, coraçãozinho no olho, igual de desenho animado. Meu irmão, foi assim, cara, e foi fulminante. No outro dia eu tava escrevendo carta de amor, meu irmão, já escrevendo mesmo no papel, né? E não sei o que, eu falei, cara, como é que eu posso agora conectar com essa mulher? Como é que eu posso? Eu falava desse jeito, essa é a minha mulher, acabou. Eu fui lá e comecei resumindo, mulher tinha casamento, tinha tudo marcado, já sei lá, eu tava tudo organizado. Eu falei, não, meu irmão, não pode ser assim, tem alguma coisa errada, não pode ter, tá errado. E aí a gente fica naquele dilema, né? O que a gente faz? Como é que isso vai acontecer? Meu irmão, eu sou um membro de operações especiais, meu irmão. Isso aí vai acontecer agora. E aí, meu irmão, eu escrevi... Pra ter ideia, passou um tempo, tá? Não foi tão fácil assim, não. Passou meses pra eu conseguir... Porra, imagina, me conectar. Casar, tipo, não tinha... não tinha como chegar e falar assim, vamos lá. Não, e se você for pensando, você fala assim, cara, não beleza, rolou isso tudo, mas é quase impossível disso acontecer. Existem dois lados da história, tem os dois lados, que é o lado dela e o lado meu. Exato. Ela sempre diz assim, ela até fala assim, eu falei, cara, eu me apaixonei por você no mesmo dia. Eu também.
Eu saí dali, eu fui pra casa, eu fiquei tomando banho pensando em você, e ela fala que eu lembrava da minha boca falando, e tu vê como é que as coisas são, né, cara? E às vezes as pessoas servem simplesmente pra apresentar umas às outras. Essa é a parada, não tem nenhum tipo de problema nisso. Meu irmão, foi desse jeito, fulminante. Eu escrevi, pra ter ideia como é que eu tava tão maluco, eu escrevi 64 cartas pra essa mulher, meu irmão. 64. Tem as 64 num quadro lá em casa. É mesmo? 64. Eu escrevia e eu me conectei com a avó dela, sem ela saber, até que a avó dela, e eu entregava as cartas pra avó dela. Tem um povo que ela não sabia quem era eu, que chegava as cartas pra ela. Entendeu, jogado? Foi uma operação como é que chama? De inteligência, da CIA. Mas foi, meu irmão. Não, é impressionante também, acho que legal nesse negócio, né, cara, assim, com uma cabeça tão militar, é importante a gente entender que o humano tem esses lados, né, cara, o lado emocional, eu acho que muito também desse lado que a gente tá falando aqui um pouco, dessa força emocional, né, cara, a gente acaba, assim, até vendo o quanto isso atrai, né, cara, você falou agora, eu acredito muito nisso, e pessoas com essa antena grande, ela pode construir muita coisa, mas ela tem essa coisa que tem que levar com cuidado, porque se a gente alimenta, né, pensamentos negativos, e às vezes é fácil, porque chega muito, né? Com certeza. E às vezes você capta, como você falou, enfim. E você é o seguinte, né, cara? Você com essa antena grande, você tem, geralmente, está num momento onde geralmente você é um líder. Tá? Então você também é o líder, por causa até por tuas características. Sim. E o líder, que a gente, vamos botar a palavra assim até, o líder supremo, aquele cara que está lá no alto, ele não tem para quem realmente dizer assim, e aí, o que você acha? Ou toma decisão para mim. É você que toma decisões, concorda? Sim. E essas decisões são tomadas o tempo todo. Então você pode até ter conselheiros, pessoas que te deem opiniões, mas no final as decisões são tuas. Exato. Então isso é um grande peso sobre a tua... Se você é um empresário, por exemplo, se você é um líder de pessoas, se você é um pai de família, o que seja, ou você é tudo isso junto. Essa ideia de ser esse líder te coloca dentro de uma... constantemente tomando decisões, e isso é extremamente estressante. Sim. Você, quando é estressante para quem realmente toma decisões sobre a vida das pessoas. Sim. Né? E também tem o outro lado da história, que aí vem essa parada do mal, que a gente fala que é maus pensamentos, porque quem está no protagonismo lá em cima também é visto atrai a inveja das pessoas, a inveja dos maus, a inveja dos fracos, né? Aqueles caras fracos de pensamento. E com isso, essa inveja, não é que ela vem através de uma energia só para você, que também acredito que possa não te atinge quando você tem um escudo protetor muito grande. Mas as atitudes dessas pessoas que você tem que, quando você descobre esses problemas na tua própria empresa, na tua própria vida, a traição de um cara que você achava que era amigo, tudo isso, se você permitir, amigo, te consome tua alma, e pensamentos e tudo mais, né? E raiva, e vingança. Então, meu irmão, cara, eu levei muito pra minha vida isso. Então, quando eu começo a ter esses pensamentos negativos, eu tento buscar sempre alguma coisa imediata pra me tirar dessa... Imediatamente, é rápido. Sim. Eu falo pam, eu lembro, eu tenho alguns gatilhos, contra-gatilhos, pra me tirar disso. Isso é muito bom. Né? Hoje eu tava falando com uma menina que ela tava me passando alguns problemas dela, uma amiga minha lá. Eu falei, cara, eu tive um problema com um cara, agora recentemente. E tem uma peça uma peça de decoração no meu quarto, que sempre que eu olhava para aquilo ali, eu lembrava daquele cara. Eu não sei por que eu associei aquilo a ele. Então, aconteceu que eu olhava aquilo, então, vinha aquele pensamento da cara, desde que tinha um problema com o cara mau caráter e tudo mais. Tu vê uma peça que não tem nada a ver com o cara, mas eu não sei por que aquela peça me levava àquele pensamento. E aquele pensamento, por alguns segundos, era negativo pra mim. E eu não quero pensamento negativo na minha parada que me façam frear, meu irmão. Não quero frear minha emoção. A gente vive de emoções. Total. Emoção é o que faz acontecer. Exatamente. É o que faz arrepiar. E muitas estão no nosso subconsciente. Então a gente não tem essa consciência. Totalmente. E esse controle que a gente acha que a gente tem. Com certeza. Né? Então, por isso que esses, como você falou, né? Você tem o gatilho e tem o contra-gatilho. Com certeza, tem que ter contra-gatilho o tempo todo. O que é um contra-gatilho poderoso? Por exemplo, uma música.
Música é um gatilho poderoso pra você, não é? Muito. Você tem uma música que você fala, caramba, essa música eu corro mais 5 km com essa música aí. Exato. Com essa música eu corro acima da velocidade. Sim. Com essa música eu boto mais 10 km de música, cada lado. música, inclusive, é considerado doping nos esportes de alta performance. É. Por exemplo, a Olimpíada, você não pode. Exatamente, é isso aí, meu irmão. Então, o que eu fiz? Eu olhei a peça de decoração hoje de manhã mesmo. Eu peguei e falei assim, peguei essa peça, falei, cara, eu gosto disso, mas eu gosto mais da minha paz de espírito. Peguei e enfiei lá dentro de uma gaveta, joguei ela lá dentro e fechei, não vejo mais. Então isso já vai me ajudar a esquecer esse elemento, porque ele não merece. Essas pessoas não merecem que eu... Porque quando eu transfiro essa energia, querendo ou não, vai pra ele. Pegou? Seja bem ou mal, não interessa. Eu não quero transferir. Sim. Isso aí passou, eu esqueci. Ele não existe mais. Né? Então é mais ou menos assim. Contra gatilho é isso também. É você escolher pensamentos, às vezes no meio da noite. Todos nós já passamos por isso. No meio da noite você acorda com uma sensação de insegurança de você mesmo, né? De várias coisas. Alguma Então você angústia, alguma porra. angústia. E essa parada é simplesmente, vamos buscar o que te salva. O que te salva? Cara, é um bom pensamento, é um momento de que você viveu que é legal pra você, é um programa de TV, é um DVD que você bota lá, né? Hoje nem uso DVD mais, mas é um, né? E você para e leva você pra outro estado de espírito, ou você pensar como eu penso muitas vezes, eu olho pro lado, eu penso muito isso, sabe? Assim, eu olho pro lado e falo, cara, meu irmão, tem uma mulher maravilhosa, perfeita, não tem defeitos, perfeita em todos os aspectos. 24 anos de casamento, apaixonado todos os dias. 3 filhos saudáveis, homens de honra. Exatamente. Meu irmão, aqui ó, levanto quicando, quase 50 anos na carcaça, levanto quicando e eu sinto que eu tenho 25. Meu irmão, será que esses caras ou essas coisas merecem a minha atenção? Não. Aí eu respiro fundo, sabe o que eu lembro? Eu uso muito isso para dormir melhor. Eu trago uma lembrança de quando eu estava no meio da selva, dentro de uma rede de selva, onde aquele dia tinha sido extremamente extenuante. E aquela rede era um conforto absurdo. Aquilo era um hotel 5 estrelas. Então eu remeto toda aquela sensação da selva extenuante, extremamente suado, cheio de mosquito lá fora, e você entrava dentro daquela rede, que era aquele conforto absoluto, um contraste gigante lá dentro, e eu volto pra minha rede, na minha casa, na minha cama king size, e eu volto a dormir. E aí eu durmo assim. Essa é a jogada, meu irmão. Animal. Quebrar o negativo com o positivo. Tá tudo dentro da gente. Sim, exatamente. A solução, a cura, tudo aqui dentro, meu irmão. Porra, Rodrigo, perfeito, cara. E acho que não tem melhor forma de a gente fechar essa conversa, parte 1, como eu falei, porque eu acho que você é um cara assim com conhecimento, de vivência, experiência, né? Muito foda. E então, assim, um cara que eu tenho uma honra de trazer pra cá. E a gente, como você falou, inclusive na postagem que a gente fez aqui agora, a gente vai estar conectado, né? Eu acho que essa troca com você e a gente tá conectado nos projetos, fazendo coisas junto, vai ser muito bom. Bora. E acredito que vai somar muito aí pra nós dois, e, enfim, para as pessoas que de alguma Isso aí, maneira meu irmão. bebam um pouco dessa fonte. Estamos aqui pra transformar, né, irmão? Você é sempre um cara muito... Porra, eu te chamo, você... Pô, tô indo na hora, enfim. Então é um cara que tem uma energia muito boa, muito positiva. Enfim, cara, gratidão aí eterna aí por mais uma conversa. Muito obrigado, meu irmão. Selva pura, como diz o Nezé. E vamos eternizar ela. Bora. Obrigadão, meu irmão. Gratidão. Gratidão.